A paz do Senhor, amados, a todos aqui, né? Aqui é a pastora Marília Oliveira, terapeuta de transtornos emocionais também. Eu sempre aqui quero falar da palavra do Senhor e também, assim, quando Deus nos permite, colocar também, né? O que é essa terapia, colocar de uma forma onde que eu uso exatamente a palavra do Senhor para explicar bastantes questões, né, que nós vivemos no dia de hoje. E eu quero trazer com muito carinho, muita atenção, né, a esse público que está me ouvindo, a esse público que está me dando atenção, né, para que a gente possa estar meditando junto com essa palavra do Senhor e que ela possa falar no seu coração, assim como também toca no meu coração antes de estar passando para vocês a cada situação, a cada carinho, a cada palavra que é direcionada a essas palestras, a essas mensagens. Essas mensagens, elas são direcionadas a pessoas essas que o Senhor ama tanto, que Ele me faz ser essa pessoa que transmite essa palavra com carinho, com honestidade, com responsabilidade, com autoridade da delegada do Senhor. E eu quero aqui compartilhar com vocês a palavra do Senhor de se encontro em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Aqui eu não vou ler todo o texto, e o texto ele vai ser claro, ele vai ser mencionado. No início aqui diz que na primavera, a época em que os reis saíam para uma guerra, o rei Davi, porém, ficou em Jerusalém. Então aqui já está notificando, né, que Davi, em vez dele ir para a guerra, ele mandou os seus soldados. E foi um tempo específico, na primavera, né? Então, o que eu quero relatar aqui é que tem épocas da nossa vida que chega um momento em que a gente acha que nós temos que descansar, que nós não temos mais que guerrear, que a gente pode mandar os nossos mensageiros, os nossos guerreiros. E foi nessa distração. Aqui vai falar que Davi, ele teve uma distração tão grande que ele quis conhecer Batseba, né? E ali, aquela atração que aquela mulher fez com que ele, né, ficasse tão vissurado, né, em conhecê-la, em estar com ela, que ele não mediu esforços para que isso pudesse acontecer. E nós estamos falando aqui do Davi, que era um homem, que era rei, que era guerreiro e que era ungido do Senhor, né? Ele venceu Golias, venceu os exércitos, né? Expandiu reinos, mas mesmo assim, tendo tantas vitórias externas, ele não percebeu para dentro dele que enquanto que ele vencia as guerras, exércitos, dentro dele, por causa de distrações, ele estava perdendo as suas lutas internas, ele estava perdendo o seu autocontrole, ele estava perdendo os princípios que ele conhecia que era do Senhor, né? A vitória externa de Davi não era garantia de vida alinhada. E aqui eu falo para você que é empresário, que é um bom trabalhador, que serve o seu serviço, né, com excelência, né, que governa fora de casa muito bem. Mas aqui eu quero falar de quem é você dentro da tua casa. Eu quero falar aqui que enquanto você está lá fora, você está sim vencendo, guerreando as suas lutas, mas quem é você aqui dentro da tua casa? Davi, ele não perdeu guerras
ele perdeu a vigilância. Como pastora, eu aprendo que a vitória não é a prova de obediência contínua. A vitória não é a prova de uma obediência contínua. E como terapeuta, eu vejo que o sucesso constante pode anestesiar a consciência. Então aqui eu falo para as pessoas que não estão vigiando. Lá fora está indo tudo muito bem. Lá fora eles estão vencendo as suas lutas, vencendo as suas guerras. Mas dentro de casa, quando chega à sua casa, esse sucesso todo fica somente lá fora. Ele fica anestesiado. E quando ele fica anestesiado, né? A gente perde a consciência de quem nós somos. E aí a gente começa a fazer aquilo que Davi começou a fazer. Os outros foram para o campo de guerra ficar em vigilância, mas Davi achou que não precisava ficar em vigilância porque ele estava dentro de um posto que era garantido. Ele estava dentro de um ambiente que parecia que ele dominava aquele ambiente por ser a sua casa. Mas quando tudo isso vai bem lá fora, o homem tende a baixar a guarda dentro da tua própria casa. E aqui eu estou falando de um homem ungido, de um homem guerreiro, de um homem que não vencia, não perdia as batalhas. E a queda ela não começa no pecado. A queda começa na ausência. A Bíblia diz que Davi ficou em Jerusalém. Ele não caiu porque era fraco. Ele caiu porque parou de ocupar o seu lugar de rei. Ele caiu dentro da tua casa porque ele deixou de preocupar com o lugar de sacerdote. Ele caiu porque ele parou de se preocupar, porque ele estava dentro da tua casa, aonde que ele achava que ninguém podia ver os erros dele. Ele achava que ninguém podia julgar os erros do rei, porque não estavam visíveis, porque estava dentro de casa. E quantos homens hoje, até mesmo mulheres hoje, apresentam-se no trabalho, ausência no lar, ativos no mundo, mas são desconectados da tua própria casa. A ausência emocional é o primeiro passo de uma queda. A carência emocional faz com que a gente caia. A ausência emocional faz com que a gente se perca dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria casa. A distração é uma derrota silenciosa. A tentação, ela não grita, ela espera. Ela aparece quando cria essa distração, quando essa carência emocional, ela aparece quando, né? Quando o homem ou quando a mulher está exausta, cansada. Quando o coração está vazio, se sentindo nada, se sentindo invalidado, imperfeito. A vigilância foi trocada pelo conforto. E essa pessoa, ela para de vigiar. Ela para de se conectar, de vigiar. E ela troca essa vigilância pelo conforto. Davi, ele trocou a vigilância pelo conforto da tua casa. E nesse momento, ele fica distraído. E quando ele fica distraído, sem ter o que fazer da vida, ele começa alimentar as vazões internas que ele tinha. E agora nós vamos ver no próximo vídeo.